Irmãos, o capítulo que ora nos foi confiado, capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos, os irmãos que participam aí de escola bíblica dominical, de estudos da palavra de Deus, e outros que estudam particularmente em casa, conhecem um pouco e o porquê que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Os irmãos sabem que quando o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, ele estava aprisionado. Ele considerava a prisão em Cristo. Estava preso em Cristo Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo. Os irmãos sabem muito bem o que é zelo. Ele tinha um zelo muito grande com essa igreja de Filipos. O apóstolo Paulo tinha um zelo muito grande com essa igreja de Filipos. Por quê? Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele vai chegar na cidade de Filipe e o fundo histórico diz que vai fundar ou erguer essa igreja dentro da própria cidade de Filipos. Dentro da cidade de Filipos existia uma guarda militar pretoriana, e era uma cidade a qual que todas as pessoas tinham acesso a essa cidade. Percebe-se que quando o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele vai citar Filipe 2 da Macedônia. E Filipe 2 da Macedônia é o pai de Alexandre Magno. Entenda-se que essa cidade onde Paulo ergueu a igreja, fundou essa igreja, era uma cidade onde o povo era muito amoroso. Você conhece uma pessoa amorosa? Nós conhecemos a pessoa amorosa. Então, essas pessoas da cidade de Filipe pegou um amor muito grande pelo apóstolo Paulo, muito grande. E Paulo também faz menção dessa igreja, desses irmãos. Capítulo 4, Paulo fala deles também, a respeito que foi a única igreja que mandou para o apóstolo Paulo alguns alimentos, algumas coisas para ajudar o apóstolo. E Paulo faz menção de Epafrodito. Paulo faz menção desse rapaz que levou alguns alimentos, algumas coisas para ele. Percebe-se que essa cidade de Filipe, que Paulo está fazendo menção na sua carta, Timóteo, Silas e Lucas ajudou na fundação, no crescimento, no desenvolvimento dessa igreja. Então é por isso que o apóstolo Paulo tem um zelo, um carinho muito grande para essa igreja, porque entre todas as igrejas foi a única igreja que lembrou do apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Os irmãos percebem que
que o apóstolo, ele vem trazendo informações a respeito dessa igreja, dentro dessa carta, porque era uma igreja modelo. Paulo disse que ela era uma igreja modelo, essa igreja de Filipos. Era uma igreja modelo. E é por isso que ele vem cercando a igreja, para eles não poderem se apostatar, abandonar e deixar. Vamos lá. Aí ele escreve no capítulo 3, versículo 2, para a igreja de Filipe, dizendo: guardai-vos dos cães. Por que o apóstolo Paulo menciona essa expressão cães? Ele fala: guardai-vos dos cães. O que é guardai-vos dos cães? É ficar atento. Mas que tipo de cães? Quem eram os cães que Paulo estava dizendo? Aí logo mais à frente ele vai dizer: guardai-vos também dos maus obreiros e da circuncisão. Porque Paulo menciona cães, maus obreiros e circuncisão. A circuncisão, irmãos, segundo uma expressão grega, significa mutilação do corpo. Então, os falsos mestres ensinava dentro, estava fermentando, estava colocando fermento a mais dentro dessa igreja através de ensinamentos mentirosos para poder corromper os irmãos da igreja. E há uma preocupação de Paulo. Existiam os falsos mestres, existiam os obreiros, existiam os presbíteros. Quando Paulo diz guardai-vos dos cães, Paulo está falando da classe presbitério. Paulo está falando dos presbíteros que ensinavam falsas mentiras dentro da igreja. Então Paulo diz: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? Os presbíteros, que Paulo está apontando os presbíteros. Aí ele vai dizer: e os maus obreiros. Obreiros é obreiros. Aí ele diz: guardai-vos também da circuncisão. Ele cita traz três coisas para nós dentro desse capítulo 3. Paulo diz para guardar. O que é se guardar dessas três classes de pessoas? Se guardar é não interagir com eles. Ele diz: guardai-vos dos cães. Os cães, os presbíteros, os maus presbíteros, que ensinava mentira. O pastor me deu a autonomia de estar ministrando nesse capítulo 3 hoje. Então nós vamos falar um pouco desse capítulo 3. Paulo está trazendo aqui uma proteção através da carta para os irmãos, um ensinamento para os irmãos de Filipe, porque ele amava muito essa igreja, ele gostava dessa igreja. Os irmãos conhecem muito bem Atos capítulo 16, lá em Lídia, Filipe, a cidade onde Lídia, a mulher que fazia púrpura. E segundo a história diz que uma igreja foi ali construída dentro da casa dela, dentro do lar dela. Aquela mulher já era crente, servia ao Senhor, já conhecia o Senhor. E entenda-se que ele está mandando guardar dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Por quê? A circuncisão todo mundo sabe que o menino, no 8º dia de nascido, era levado para poder circuncidar. Porque a lei é que orientava, é que apontava para eles estar fazendo esse rito. Era um rito que eles tinham através da circuncisão. Porque se não fosse circuncidado, a lei interpretava que eles não poderiam ser salvos. Não tinha participação com Yahvé, com Jeová. Não seriam salvos. Eles não poderiam fazer parte da salvação. Aí eles deparavam assim com Hamilton, vamos dizer assim. Se Hamilton não tivesse a marca da circuncisão, não era recebido.
se não tivesse a marca da circuncisão, não comprava, se não, eles eram impedidos de muitas coisas, de fazer muitas coisas, estão entendendo? Era impedido de muitas coisas. É a mesma coisa dessa, vamos dizer assim, isso é um caso aleatório, né? A marca da besta, trazendo uma informação aleatória. Não tiver, você não vai comprar, não vai beber, não vai comer, não vai fazer nada. Tem que ter a marca. É por isso que Paulo traz o ensinamento a respeito da circuncisão. Senão, a circuncisão para os falsos mestres, os fariseus, era algo muito importante, porque era levado para dentro do sinédrio, era levado para os tribunos. Eram esses homens que elaboravam-se a lei e levava para poder ali o Senado. Existia essas classes de pessoas lá dentro. Então eles, levando isso até eles ali protocolavam, faziam para poder colocar em vigor a lei deles em vigor, e tinha que andar com a lei na risca. Então os homens tinham que ser circuncidados. Se não tivesse a marca, eles não tinham muito, não era recebido em qualquer lugar. Você não tinha muito espaço dentro da sociedade, está entendendo, irmãos? Tinha que ter a marca, tinha que ter a mutilação. Para eles, dentro do grego, é a mutilação. Mas Paulo vem ensinando para nós, como diz Romanos capítulo 2, versículo 25. Paulo vem trazendo para nós ali um ensinamento a respeito dessa circuncisão. E ele disse algo muito importante, que a circuncisão, ela tem que ser feita Então há uma preocupação do apóstolo a respeito dessa marca, dessa circuncisão dos falsos mestres, que eles estavam ensinando o povo, e ensinando errado. Então, algumas pessoas tinham restrições em algumas coisas das suas vidas, porque não carregava a marca, a mutilação. Tinha que ter a mutilação. E eles pegaram isso e fizeram como lei, como base, é lei. E a lei tem que ser assim, assim, assim. Se não for assim, não tem direito a nada. É como a mesma coisa. Vamos pegar a circuncisão, que é a mutilação, a marca, vamos trazer ela para dentro dessa vacina. O Supremo Tribunal Federal votaram estão votando em uma lei dizendo que quem não tomar ia ficar restrito de algumas coisas. Circuncisão. Entendeu? Vocês entenderam? Se não tomar, seria restrito de algumas coisas. Circuncisão. Mas entenda que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ou 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós temos que andar por fé. Nós temos que andar por fé. Nós temos que ter fé. A promessa de Deus precisa de existir dentro de nós. Independente de qualquer lei que seja aprovada, nós temos a promessa de Deus, irmão. Nós temos a promessa de Deus. E nós não podemos ficar atônitos, nós não podemos ficar com medo de nada, porque nós temos a promessa de Deus. E a promessa de Deus é maior do que qualquer lei, do que qualquer decreto. E a promessa de Deus, ela é maior do que a Constituição Federal, porque está no topo de tudo. A promessa de Deus, ela é maior do que tudo nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de crer e acreditar na promessa de Deus. Bom, Manel, a promessa de Deus é maior. Independente de uma marca, de uma picada, independente de um sinal, de uma mutilação, a promessa de Deus é maior. Esse dia um rapaz falou comigo, mas irmão Luiz,
Não sei o que essa vacina tal, será que está matando as pessoas? Então, não está matando ninguém não. Fica tranquilo, mas ninguém vai morrer não. O negócio é o seguinte, eu falei com ele o seguinte, que Marcos capítulo 15, se não me foge de memória, versículo 16 a seguir, ou 16, 15, 16, 17, 18, vai dizer o seguinte: tomar alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, nenhum dano vai fazer. Porque nós temos sobre as nossas vidas a promessa de Deus. Romanos 13 diz que nós somos sujeitos às leis terrenas. Somos sujeitos às leis terrenas. E nós temos que respeitar as leis terrenas. Mas existe uma coisa que é muito maior do que a lei terrena. E tem que viver e acender dentro de nós. A promessa de Deus, ela é maior do que qualquer coisa na face da terra. Correto. Então a promessa de Deus é maior do que qualquer coisa. Eu estou reacendendo a promessa de Deus no seu coração para dizer para você que o Espírito de Deus está reacendendo a promessa de Deus através da palavra no seu coração. Promessa maior. Aí o apóstolo Paulo vem trazendo esse ensinamento para dentro da igreja, para tomar cuidado com a circuncisão. Circuncisão. Tome cuidado, porque não é bem assim. Não é dessa forma. Há os ensinamentos mentirosos que o apóstolo Paulo vem combatendo, porque os falsos mestres estavam se infiltrando dentro da igreja para confundir a mente dos irmãos de Filipe. E é por isso que Paulo está cercando a igreja com esse conhecimento, está cercando a igreja com o ensinamento da palavra de Deus. Há uma preocupação do apóstolo com a circuncisão, com a mutilação, com o sinal. A promessa de Deus existe dentro de nós, e ela é viva, viva. Segunda carta segunda carta de João, ou primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, ele diz: essa é a promessa que eu faço a vocês. E ele completa: a vida eterna. A vida eterna é uma das maiores promessas. E essa promessa, ela não pode ser esquecida. A promessa que Deus nos fez não pode se extinguir, não pode apagar. Então o apóstolo Paulo traz o ensinamento na carta para eles ter cuidado com a circuncisão, com a mutilação, com o sinal. E ele diz dentro do capítulo 3, versículo 2: guardai-vos dos maus obreiros. Que é essa classe que o apóstolo Paulo está falando? Que classe é essa? É uma classe a qual que existe dentro das igrejas. Existem os maus obreiros, mas os maus obreiros que Paulo está trazendo aqui dentro da carta, o ensinamento, são aqueles obreiros que estavam tentando desvirtuar, ensinando mentira, desvirtuar a igreja a qual que o coração do apóstolo estava inclinado sobre ela. Então ele diz: se protege, se guarda, cuidado, fique atento com os maus obreiros, com os obreiros maus. Porque esses obreiros, o obreiro, ele tem às vezes uma forma de trabalhar
lá na carta do Apocalipse, capítulo 3, a partir do capítulo, acho que é o capítulo 3 ali, que fala da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, existia maus obreiros dentro da igreja de Pérgamo, e esses maus obreiros, e tinha os cães também, de que Paulo está dizendo aqui, lá dentro tinha os cães, e esses cães que Paulo está dizendo, que estava lá dentro, camuflado, é que matou uma testemunha fiel de Jesus, chamado Antipas. Esses cães, esses maus obreiros, começaram a destruir os ensinamentos que estavam sendo impostos por Antipas, porque Antipas era uma testemunha, e o próprio Deus faz menção de Antipas, dizendo: vocês mataram Antipas, a minha, Deus fala, a minha, meu, é de propriedade minha, meu. Ele diz: a minha testemunha vocês mataram. Aí o próprio Deus diz: a minha testemunha fiel. O próprio Deus deu, falou que Antipas era uma testemunha fiel. Era um pastor. Era um pastor. Segundo a história, um diz que era pastor e outro diz que era presbítero. Era um presbítero, era um pastor que guardava-se os princípios do ensinamento da palavra. Na igreja de Pérgamo, está lá. O próprio Deus faz menção de Antipas, a qual os maus obreiros e os cães armaram para o matar, e conseguiram matar. Sabe como mataram Antipas? Pegaram Antipas, colocaram Antipas, porque eles fizeram um boi de bronze. Dentro do boi de bronze era oco por dentro, era oco. Pegaram Antipas, abria-se ali aquele boi, e colocaram Antipas dentro do boi, e colocaram cadeado e trancas, e jogaram água dentro do boi, e depois pegaram e colocaram fogo, porque o boi era feito em cima de uma chaminé. Aí acenderam a chaminé, colocaram Antipas dentro do boi, e Antipas morreu fervendo dentro do boi. Mas o próprio Deus disse: ele era a minha testemunha fiel. O próprio Deus falou bem, falou que ele era testemunha. Mas quem foi que destruiu o cabeça, que foi lá, matou, destruiu? Os cães, os maus obreiros, os falsos mestres, que estavam dentro da igreja, ensinando mentira. Aí lá dentro estava também aqueles que estavam ensinando a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, ensinando as doutrinas de Balaão. Irmão, a doutrina de Balaão é uma doutrina a qual que vem para poder amaldiçoar aqueles que têm promessa. Lembra que Balaão foi lá junto com Balaque para poder... Balaão, segundo a história, diz que Balaão era um sacerdote feiticeiro, para poder amaldiçoar o povo de Deus, tentar jogar tropeço para o povo de Deus tropeçar e ser destruído. Aí dentro da igreja tinha doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. O que é doutrina de Balaão? É aqueles que vêm para poder amaldiçoar. E Balaão tentou amaldiçoar Israel, o povo, jogar tropeço junto com Balaque. Aí Paulo diz: cuidado com a circuncisão e os maus obreiros. Porque Paulo tinha um zelo, ele estava escrevendo, ele estava preso. E ele até diz, em algumas informações aleatórias dentro da Bíblia, fala que ele estava preso, mas a palavra de Deus, ela estava solta, ela é livre. O homem estava preso, mas a palavra de Deus é livre.
Então ele disse para tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E existem os maus obreiros no dia de hoje. Existem pessoas que querem ver a destruição, não quer ver o crescimento da igreja, não quer ver o desenvolvimento do departamento, não quer ver o desenvolvimento dos irmãos crescendo no entendimento da palavra, no louvor e no ensinamento da parte de instrumental. Esses são os maus obreiros que Paulo está trazendo dentro da carta. Porque eram pessoas que olhavam para as viúvas, via as viúvas passando necessidade, mas não iam ajudar as viúvas. E Paulo diz: tomar cuidado com os maus obreiros, que eles querem destruir a igreja de Deus. A igreja de Deus, eu tenho um recado para Satanás. Isso é recado, não é mensagem, é recado. Eu tenho um recado para Satanás. A igreja de Deus, ela nunca será destruída. Ela nunca será destruída, a igreja de Deus. Alguém disse assim: a igreja de Deus está sendo destruída. Tá, não. A igreja de Deus nunca será destruída. Porque até Mateus capítulo de número 16, versículo 18, né? Sobre esta pedra, né? Edificarei a minha igreja, eclésia, a minha igreja, possessiva é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Irmão, quando diz assim, que as portas do inferno não prevalecerá, ele está dizendo assim: aonde que a igreja chegar, as portas têm que se abrir, não vai ficar fechada. Essa é a interpretação do texto. Ele está dizendo assim: as portas do inferno não prevalecerá. O que é prevalecer? É você bater e a pessoa aqui não abre não, aqui não abre não, está prevalecendo, não abre não, segura aí que vai cair. É a mesma coisa Golias, Davi chegou diante de Golias e tal. Ali é a igreja, numa linguagem hipérbola, numa linguagem alegórica. Davi, a igreja de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Segura, Davi é a igreja. Aí Golias é a porta do inferno. Aí Davi chega diante de Golias, prevaleceu? Caiu por terra, irmão. Prevaleceu não. É isso que o texto quer dizer. As portas do inferno não ficará fechada, mas quando a igreja chegar, ela tem que se abrir. Porque não ficará, porque a igreja está sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos fortificar. Estou aplicando a mensagem aqui na vida pessoal, sobre as nossas vidas, tem que aplicar. Então Paulo diz para nós tomar cuidado, aonde você vai, onde você anda, aonde você trafega. Temos que tomar cuidado com esses tipos de pessoas, porque os maus obreiros não estão só na assembleia não. Isso. A carne aí está apontando para o homem. A carne está apontando para o homem. Então tem muitas pessoas que têm confiança na carne. Aí a Bíblia diz o seguinte: que maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem que confia no outro homem. Paulo está mostrando que se o homem viver pela lei, ele vai viver para a lei. Viver para a lei. Agora, se ele for contra a circuncisão, ele se torna incircunciso. Então Paulo está trazendo para nós o ensinamento, para nós podermos guardar. Fica ligado no ponto de ônibus, fica atento no trabalho, dentro dos ônibus, pessoas que vêm com outro ensinamento, pessoas que vêm com outro tipo de dardos inflamável, esse tipo de dardos inflamáveis tem inflamado muitas pessoas. Dardos inflamáveis são ensinamentos
falsos e mentirosos. Então, tomar cuidado com dados inflamados, irmãos. O apóstolo Paulo diz para nós confiar em Jesus Cristo. E Paulo diz: esses maus obreiros, eles são o inimigo da cruz. Agora vou trazer uma argumentação em cima desse negócio de inimigo da cruz. Paulo disse que esses que estavam na igreja eram inimigo da cruz. Mas quando Paulo direciona a cruz, Paulo não está dizendo literalmente da cruz. Paulo está apontando para Jesus. Porque a cruz, ela em si, ela não tem efeito nenhum. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas, ou Isaías, ele diz que maldito é aquele que vai para a cruz. Porque a cruz, ela é sinônimo de maldição. Maldição. Aí eu chego, vou falar aberto, não sei que está filmando ali, mas tem que dizer a verdade. Aí você vai nas igrejas por aí, tem uma cruz em cima do altar. E aí? O que os irmãos me dizem sobre isso? A cruz está vazia. Jesus não está na cruz mais. A cruz está vazia. Jesus não está na cruz mais. E a cruz sem Jesus, ela é sinônimo de maldição. Ela é amaldiçoada. Porque Jesus, quando foi para ela, ele disse assim: maldito é o homem que vai para ela. Jesus se fez maldito para nos dar a vitória. A cruz não tem efeito nenhum. A madeira, o madeiro. Porque Paulo diz que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Mas quando fala da cruz, Paulo não está dizendo literal. Porque a cruz não era de Cristo, era dos romanos. Era dos romanos a cruz. Jesus não tinha cruz. A cruz era dos romanos. Está entendendo, Diácono Manel? Era dos romanos, eles que fizeram. Era para Barrabás. Aí jogaram Jesus. Aí eles querem trazer alguns ensinamentos para nós, dizendo: Jesus não tinha cruz nenhuma. Então Paulo vem trazendo para nós tomar cuidado com essas pessoas que são inimigos de Jesus. Quando fala da cruz, o autor, porque dentro do original que o apóstolo vem trazendo, ele aponta para Jesus. O original é Jesus. Às vezes a casa publicadora faz tanta bagunça dentro da mente da gente em relação de escrita, português. Então, o que acontece? Ele diz: esses são os inimigos de Jesus. Inimigo de Jesus. Eles não acreditavam, não criam. Então o apóstolo Paulo vem nos ensinando para nós nos guardar da circuncisão e dos maus obreiros. Aí ele diz: guardai-vos dos cães. Só para encerrar, quem é os cães? Eu fui estudar essa palavra, os cães, porque dentro de uma interpretação literal, alguém vai compreender que é cachorro irracional. Cães é uma quantidade de cachorros. Cães são vários cachorros. Está no plural. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 2. Logo no primeiro. Está no plural. Não é? Cuidado com os cães. São vários. Ele está dizendo: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? O apóstolo Paulo está dizendo: são aqueles que ensinam. E Paulo classificou, mostrou para nós, dentro de uma interpretação correta, Paulo está trazendo para a vida dos presbíteros que ensinavam dentro dessa igreja. É os falsos mestres, falsos ensinadores. Falsos ensinadores. Pois não? 2 Timóteo 2,17 diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como cães, entre os quais inclui
Emineu e Fileto. Emineu e Alexandre, né? Emineu e Alexandre, porque a linguagem deles corroíam o ensinamento a qual que estava sendo aplicado. Estava corroendo com os irmãos, porque aprenderam uma coisa e agora eles foram ensinar outra coisa para os irmãos. Então o apóstolo Paulo entregou Emineu e Alexandre para Satanás, para que o espírito deles fosse salvo no dia do Senhor. Porque entendo uma coisa, quando às vezes as pessoas têm dúvida desse negócio, mas calma aí, entregar o corpo para Satanás, para o espírito ser salvo, com certeza, porque o espírito é o fôlego que Deus deu para Adão, soprou nas narinas. E segundo Salomão, o diácono Hamilton, no capítulo de número 12, não faz da memória, versículo 7, ele diz que a matéria voltará à terra, e o espírito, que é o fôlego de vida que está dentro de mim, de você, retornará para Deus. Quem sofrerá as boas coisas e o dano, se fizer coisa ruim, ou se viver na vida regalada, é a alma. É a alma que sofrerá. Percebe que no capítulo 12 capítulo 12 ali que Salomão escreve para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele está escrevendo, ele está dizendo que ali a alma não aparece, só aparece o espírito e a matéria. A alma que vai sofrer o dano, ou se ela fizer coisa boa, ou se ela fizer coisa ruim. Aí ele diz, a matéria vai para a terra, e o espírito retornará para dentro de Deus, o fôlego de vida, porque todo homem tem um fôlego de vida, ó. O fôlego de vida, todo homem tem um fôlego de vida. Isso retornará a Deus. Aí o apóstolo Paulo entregou esses dois para Satanás, porque os ensinamentos de esses dois obreiros, que o irmão Manel falou, estava trazendo dissensões para dentro da igreja. Então ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos presbíteros que ensinam mentiras, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Se eu tivesse mais tempo, nós íamos trazer mais algumas informações a respeito desse texto, mas eu quero de antemão agradecer a Deus pela oportunidade. Nós ouvimos a palavra de Deus e que a palavra do Senhor venha ruminar no seu coração quando você estiver dentro de casa, no trabalho, deitado. Que a palavra de Deus venha a ruminar como o boi. O boi, quando ele come, ele mastiga aquele capim, vai para o primeiro estômago, depois vai para o segundo. Aí é por isso que você vai no curral, você vê ele a noite toda mascando, é porque ele está mascando à noite aquilo que ele comeu de manhã, porque do último estômago vai para o segundo, para o primeiro, e do primeiro volta para a boca. Imagina a palavra de Deus sendo assim, né, diácono Hamilton? Né? A palavra de Deus, você escuta ela agora, depois você vai para casa, nós estamos alimentando aqui, nos alimentando espiritualmente, né? Depois você vai para casa, aí você vai repensar, você vai pensar naquilo que você ouviu. Isso é ruminar. Isso é ruminar. É pensar naquilo que você ouviu. A mesma coisa de você pensar pela manhã. Seu patrão falou que vai te dar um aumento de 12%. Ele falou isso 8 horas da manhã. Quando chegar à noite, você vai começar, né? Aí você vai ruminar aquilo que ele falou com você de manhã. Meu Deus, um aumento de 12%, meu salário vai para R$3.700. Que maravilha. Assim é o salário de alguns obreiros aqui da igreja, graças a Deus. Que Deus continue abençoando. Mas... Oi? Recebe a profecia, né? Mas que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Essa palavra falou aos nossos corações. E eu retorno o microfone ao presbítero Alexandre.
Fica à vontade.